Daqui a pouco estão pregando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar o mensageiro. Não, tem uma mensagem rápida aqui, né? Uns anúncios. Apaga a luz aqui da frente. Nós temos quentinhas domingo que vem, tá? Que será sábado e domingo, não é isso? É isso mesmo, sábado e domingo? Sábado e domingo. Nós vamos ter uma festa na cidade, né? Da CDL. É isso mesmo? Só domingo. Eu pensei que vocês iam aproveitar a festa da cidade. Aqui, esse churrasco está meio queimado, hein? Mas tudo bem. Aqui, então só domingo, dia 8. Não, dia 8 não, é dia 9, não é isso? Dia 9, isso aí, dia 9 está lá em cima, domingo. Arroz, feijão, vinagrete, churrasco, tá bom, queridos? R$15. Vamos vender. Todo esse dinheiro é em prol da construção lá do nosso templo, da terraplanagem. Fala, meu querido. Também, a consagração também foi transferida para o próximo domingo, tá bom? Nós teremos consagração a partir das 7 horas da manhã, logo em seguida teremos deliberativa. Então, os irmãos, pessoas aí que vocês sabem que queiram estar conosco, caminhar conosco, se reconciliar com a igreja, estar aqui, estejam com a gente domingo que vem pela manhã para serem aceitos, tá bom? E aí, logo em seguida, vai ter o almoço, não é isso? Nós vamos ter reunião de consagração e reunião deliberativa. No sábado, nós teremos roda de conversa com os jovens, que será aqui na igreja, né? Tem tema não, né? Tema não tem não, né? Não, né? Então tá bom, é livre. Esse que é o perigo. Esse que é o perigo. Quando a gente tem, sabe o que a gente pode controlar. Quando não tem, é um perigo danado. Mas tudo bem. Vamos lá. E lanchonete, logo após, é isso? Logo após da roda de conversa, lanchonete, a partir das 7 horas, R$7, né? E a roda de conversa, eu estou procurando aqui, mas não tem, é o quê? 19h30? Não tem horário, gente. Vocês botam o troço incompleto aí, poxa. É 7h30 da noite? 7 horas e R$7, né? O lanche. Então tá bom. Gente, está parecendo. Você precisa ter o canal do Discovery, de tanto anúncio. Artesanato diverso, aí, inscrição com a irmã Fátima, que são abertas para você que queira fazer, aprender, né, alguma coisa de artesanato, estar contribuindo. Nós estamos querendo reestruturar, queridos, o nosso instituto, né, a nossa instituição, né, Celebrando Vidas, que é um braço da igreja que a gente quer fazer obras sociais. A gente quer estar contribuindo mais com o social e, com isso, expandir a ação social da igreja na nossa cidade. Então, é muito importante que as irmãs, as pessoas, falem, divulguem esse curso de artesanato, que é o primeiro que está fazendo, né, que vai se desenvolver para outros cursos. A gente quer ampliar isso aí, da assistência psicológica, da assistência social, de informação, para que mulheres aí possam ser assistidas, orientadas diante de situações que tenham ocorrido aí. Então, a gente quer ajudar. Olha, mais um anúncio. Festa da Roça, dia 15. É domingo que vem? Não, no outro, né? É no outro, né? É no outro ainda, né? No outro sábado, sem ser agora o outro, Festa da Roça, né? Você está convidado, você pode levar um amigo, pode levar Gente, isso está tudo bem. Oração matinal, isso é importante. Oração dos homens amanhã, não é dos homens, é patrocinado pelos homens. Mas tem mulheres vindo aí, então toda igreja, queridos, faça um esforço. A partir das 6h30 da manhã, nós estamos aqui reunidos, tá? Então, as irmãs aí têm vindo, a irmã Ângela, a irmã Fátima, a Maria Antônia. A oração, ela é promovida pelos homens, não é dos homens, é promovida pelos homens, para toda igreja participar. Então, você pode levantar um diazinho mais cedo, vai estar aqui, nem que seja 15 minutinhos, irmão. Nós temos irmãos aqui que ficam aqui 10, 15 minutinhos, oram e vão embora. Ótimo, perfeito, excelente. Então, faça isso, venha um bocadinho, se você vai sair para o trabalho, sai um pouquinho mais cedo, você vai levar o filho no colégio, um pouquinho mais cedo, passa aqui, ora, depois, né, ou se, né, deixa lá e vem, passa aqui, marca a sua presença, vamos estar orando, vamos levantar clamor. Tem mais algum anúncio? E sim, segunda-feira à noite, amanhã à noite, o Celebrando a Recuperação, né? A partir das 19 horas, você é convidado também, pode trazer também conhecidos, parentes, para participar desse momento
que a gente vai estar compartilhando as nossas dificuldades, não é isso? E Deus vai estar nos abençoando. Tem mais? Não, eu vou mudar esse troço, cara. Vou fazer um troço diferente. A gente perde um tempão. Fazer um anúncio diferente. Vem cá, vai ser o Reinaldo, né, Reinaldo? Vem cá, o Reinaldo vai estar orando. Vem cá, Tamires. Cara, a Tamires está lá em cima? Não, está aí do outro lado. Vem cá, que ela vai estar orando pelo marido. Glória a Deus. Irmãos, eu pedi aos irmãos que pregam para que eles escolhessem um personagem que tem pouca visibilidade na Bíblia, mas que marcaram a igreja primitiva. E eu estou fazendo uma pesquisa e já descobri um monte deles. Erasto, né? Priscila e Áquila, o próprio o Silas, né? Então, existem muitos outros que a gente vê que eles marcaram a igreja primitiva diante de uma fidelidade, de um compromisso. E por que eu senti no coração? Porque um dia eu estava lendo a Bíblia, então me chamou a atenção, né, a vida de Epáfras, e eu fiquei olhando ali, como eu fui pesquisar a vida de Epáfras, eu vi quanto aquele homem contribuiu quando Paulo esteve preso. Ele acompanhou Paulo, ele ficou preso com Paulo para que Paulo não se sentisse só, ajudando, auxiliando. E eu fiquei assim, gente, mas que coisa incrível. Quem de nós hoje, querido, se eu fosse preso por alguma situação, viesse aqui, me prendesse e me levasse preso, quem é que ficaria comigo? Nem minha esposa ficaria, queridos. Nem minha esposa ia ficar na cadeia comigo. Entende? Então eu fiquei assim tão maravilhado de ver como é que alguém podia se dispor em amor, em respeito, em honra, em querer participar e contribuir, em ficar preso com uma pessoa, para que ela não ficasse sozinha, para que ela não perdesse a esperança. Isso eu achei tão tremendo. E aí eu fui pesquisar mais a respeito da vida dele, ele contribuiu tão profundamente, e é um nome tão pouco citado no Novo Testamento. Então, eu senti no coração da gente poder fazer uma coleta, a gente fazer uma pesquisa, deixar para esses irmãos para que pesquisassem e vissem a contribuição dessas pessoas para o reino de Deus. Com qual intenção? Primeiro, para você saber que você não precisa ter destaque para que Deus use a sua vida. Você não precisa. Se você agir no anonimato, se você contribuir nos bastidores, até eu dei o tema, né, dessa série, nos bastidores da fé, porque você pode contribuir, porque você que vai receber a bênção, o galardão de Deus. E o que você fizer para o reino de Deus, aquilo vai surtir um efeito. Porque, queridos, quando esses homens e essas mulheres, o que fizeram, eles não poderiam imaginar que surtiria um efeito tão forte que chegaria até os nossos dias de hoje. E já se passaram mais de 2.000 anos. Os teus feitos, queridos, para a obra de Deus, para o reino de Deus, você talvez possa achar que é bobo, insignificante, uma coisa que não tem nem muita transparência, muita visibilidade, mas saiba que se você fizer aquilo com amor, para honrar a Deus, aquilo vai ter uma expressão no mundo espiritual. E aquilo vai interferir, vai influenciar com certeza na vida de alguém. Nada do que façamos é em vão na obra de Deus. Nada. Tudo que você faz para o reino de Deus, você está engrandecendo o nome dEle. E isso vai trazer efeitos positivos na sua vida e no reino dele também. Amém? Então, vou pedir que a irmã, né, Tamires, olhe para o esposo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa usar o teu servo nesta noite, ó Deus, de forma poderosa, Pai. Que ele possa entregar tudo aquilo que o Senhor colocou em seu coração, Senhor, para falar com a tua igreja nesta noite. Que o nosso coração, ó Deus, seja como a terra fértil, Senhor. Que essa palavra possa, ó Deus, dar bons frutos, Senhor, na nossa vida, ó Pai. Derrama, Senhor, do teu poder e da tua glória aqui nesta noite, ó Pai. Levanta o caído, Senhor, cura o ferido, ó Pai. Que haja cura, Senhor, restauração, Senhor, e salvação aqui nesta noite, ó Pai. E aumenta a nossa fé, ó Deus. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
Amém, irmãos? Hoje é uma noite especial, né? Noite de Santa Ceia. Na última ceia, o Senhor Jesus deixou uma promessa para a sua igreja. Ele disse: eu não tomarei mais do fruto da vide, até que o coma novamente com vocês no reino de meu Pai. Então, é uma promessa, uma ceia esperando a gente no céu, onde nós cearemos todos juntos. Até lá, nós estaremos fazendo essa ceia em memória do nosso Senhor. Vou trazer uma breve palavra para a gente poder estar realizando a ceia do Senhor. Quero te convidar a pegar sua Bíblia e ficar de pé, para a gente fazer a nossa declaração, nossa profissão de fé, já está ali no telão. Levanta sua Bíblia com poder, com autoridade, com fé, e vamos declarar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, poder estar trazendo a palavra de Deus nessa casa. Irmãos, quando eu abro a Bíblia, eu me deparo com grandes personagens famosos, com histórias fascinantes, que desde criança nos encantam. Quando a gente vê a história ali do grande patriarca Abraão, chamado de amigo de Deus, a gente encontra ali a história do patriarca Jacó, o homem que viu o céu aberto e uma escada, onde os anjos desciam e subiam. A gente vê os grandes profetas, Elias, Eliseu, Ezequiel, o profeta que dentro da Babilônia atrai pela sua oração o trono de Deus diante do rio Quebar. A gente fica maravilhado ao ver os discípulos de Jesus andando e a sombra deles operando milagres. Se puder abaixar um pouquinho o microfone, irmão, está dando um retorno para mim aqui. A gente fica maravilhado em ver a história desses grandes homens de Deus, mas a Bíblia também apresenta para a gente pessoas, alguns até anônimos, que a Bíblia não cita o nome, alguns a Bíblia chama de uma menina, um menino, um moço, chama às vezes pela função, um soldado, um guerreiro, um copeiro, um padeiro. E a gente vai ver nessa noite alguém muito importante no momento de Israel. Israel estava passando um momento de alta tensão, uma tensão muito forte, muito complexa, diante de uma situação que Israel estava vivendo. E esse homem, muito pouco conhecido, talvez a maioria de vocês não conhece ou nunca ouviu falar o nome dele, teve um papel fundamental nesse momento em que Israel atravessava. O nome desse homem é Ur. Não confunda Ur com a cidade chamada Ur, de onde Abraão veio. A cidade de onde Abraão veio é Ur, se escreve com duas letras, U e R, Ur. O homem que nós vamos falar nessa noite, chamado Ur, tem uma letra a mais, tem um H antes. H, U e R. Ur é muito pouco falado na Bíblia. Certa vez, Deus chamou Moisés no Monte Sinai para apresentar um projeto para Moisés. E lá no alto do monte, Deus começou a mostrar a ele, fala: Moisés, presta atenção em algo que eu vou te mostrar, uma construção nova, algo incrível, algo que você nunca viu. Eu quero que você veja, Moisés, os detalhes de tudo que eu vou te mostrar. E ele começa a mostrar para Moisés uma construção enorme, em forma retangular, com uma outra construção menor dentro, com paredes feitas, muros feitos de madeira de acácia, de madeira de cetim, madeiras nobres. Partes dessa construção revestida em ouro. Moisés está fascinado. Senhor, o que é isso que o Senhor está me mostrando? O Senhor disse, o nome dessa construção, o nome desse projeto é tabernáculo. Moisés, presta atenção no tabernáculo, Moisés. Presta atenção nessa mesa, onde é oferecido os holocaustos. Moisés está atento naquela visão, vendo o projeto que Deus está mostrando. Aí o Senhor fala: Moisés, vamos entrar um pouco mais. Há um compartimento menor, onde são feitos sacrifícios de adoração a mim. Moisés, tem um lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, através dessa cortina, Moisés. Olha as características, os detalhes dessa cortina. E Moisés está olhando e está vendo algo que ele nunca viu na vida. Uma cortina trançada de 10 fios,
que desce e separa aquele ambiente. Deus chama Moisés para dentro daquele ambiente e fala: Moisés, eu quero te mostrar uma escultura que está aqui dentro. Moisés olha, uma escultura brilhosa, toda de ouro. Senhor, que escultura é essa? Moisés, se chama Arca da Aliança. Olha os detalhes, Moisés. Ela é toda revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Ela tem uma coroa de ouro ao redor, Moisés. Presta atenção nos detalhes. Olha as argolas nas quinas dessa arca. Está vendo aquelas varas, Moisés, ali? Toda de ouro puro. É para passar nessas argolas, para carregar este monumento. Moisés está maravilhado vendo aquilo. Deus fala: olha para o lado, Moisés. Veja, contempla a tampa dessa arca. Quando Moisés olha, ele não entende. Senhor, que tampa diferente. Senhor, que tampa é essa? Que seres são esses esculpidos em cima da tampa? Moisés, esses são serafins. São anjos que habitam no céu, diante do meu trono, da minha glória, para me adorar. Moisés, presta atenção no detalhe, Moisés. Essa tampa se chama propiciatório. Há 2 serafins, um de frente para o outro, de joelhos. Os joelhos deles se tocam embaixo, as asas se tocam em cima, mas eles não foram feitos separadamente. Não foi feito um serafim, outro serafim e colou no meio. Não, foi feito numa pedra única, numa peça única de ouro. Irmãos, Moisés fica maravilhado. Moisés desce do monte com aquela visão, né? Esplêndido com aquilo. Meu Deus, que coisa maravilhosa, como o céu é lindo. Aí quando a gente chega em Êxodo, capítulo 26, versículo 30, Deus vem a Moisés de novo e fala assim: Moisés, lembra daquele projeto que eu te mostrei no Sinai? Você vai fazer exatamente igual na terra. Se não puder colocar Êxodo 26, 30, conforme o modelo que eu te mostrei, você vai construir na terra. Eu quero que você se coloque na posição de Moisés nesse momento. O desespero que bateu no coração de Moisés, tamanha responsabilidade, a incumbência que Deus deu a ele. Moisés ficou do jeito que eu e você ficaria naquele momento, apavorado. Meu Deus, mas como eu vou fazer isso? Não há ninguém na terra capaz de construir o que Deus me mostrou no monte. Aí o Senhor chega para Moisés, já estamos no capítulo 32 agora de Êxodo, e fala assim: Moisés, fica tranquilo, eu levantei um homem, eu vou ungir esse homem na terra, eu vou dar uma unção, um talento especial a esse homem, e esse homem vai conseguir trabalhar com ouro, pedra, bronze, prata e madeira, um talento que ninguém na terra ainda teve, e eu vou dar a esse homem. Qual o nome dele, Senhor? O nome dele é Bezalel. Bezalel, Senhor, não conheço. Irmãos, eu pesquisei sobre Bezalel, porque a Bíblia não fala a idade de Bezalel. E eu descobri que há um entendimento entre os rabinos de Israel, entre os judeus, que Bezalel tinha cerca de 13 anos de idade quando esse fato aconteceu. 13 anos, uma criança. Porque quando Deus quer ungir alguém, não importa se você é novo ou velho, se você é alto, baixo, feio, bonito, Deus simplesmente escolhe alguém e derrama a sua unção. E Deus escolheu Bezalel. Moisés, diante de 2, 3 milhões de pessoas, como ele ia conhecer todo mundo? Ele não conhecia nem os adultos, quem dirá os jovens, as crianças. Aí Deus fala para ele assim: Moisés, Êxodo 32, versículo, se eu não me engano, 6 ou 7, acho que eu até anotei aqui. 31, irmão, 31, versículo 2. Bezalel, Moisés, é neto de Ur, filho do filho de Ur. Quando Deus fala com Moisés que ele é filho do filho de Ur, ou seja, neto de Ur, Moisés não sabia quem era Bezalel, mas ele sabia muito bem quem era Ur. Apesar da Bíblia falar pouco para a gente vai ver quem foi Ur. Quando Deus fala: Bezalel, eu escolhi, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Ur e filho de Ur, da tribo de Judá. Passa para mim, irmão, mais um. Eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo o artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, prata, cobre, lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Mais um. Eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aisaque, da tribo de Dan, tenho dado sabedoria ao coração e todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo conforme te tenho ordenado. Até aí. Então Deus acalma o coração de Moisés. Moisés, fica tranquilo, eu já escolhi um jovem e eu botei talento nele. Ele vai conseguir fazer tudo aquilo que ele imaginar, ele vai conseguir produzir.
Moisés agora, sabendo que ele é neto de Ur, Ur é um homem de Deus, logo ele é abençoado, logo a sua descendência é abençoada, ele vai conversar então com Bezalel. Vai falar com o autor do projeto. Bezalel, Deus me mostrou um projeto assim, 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 e me disse que você vai fazer. Imagina essa cena comigo. Moisés chega a Bezalel, Deus me mostrou uma construção enorme, chamada tabernáculo. Há muitos detalhes, Bezalel. Há detalhes em ouro, em prata, em madeira. Ele me mostrou uma arca, toda revestida de ouro, por dentro, por fora, cheia de detalhes. Moisés vai falando os detalhes para ele e pergunta, Bezalel, você já fez isso antes? Eu estou imaginando, isso não está na Bíblia. Estou imaginando, você já fez isso antes? Não. Mas, Moisés, enquanto você está falando, eu estou sabendo como eu vou fazer. Eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Porque Deus havia dado um talento a ele. Bezalel, a tampa chamada propiciatório, tem 2 serafins. Você já viu um serafim, Bezalel? Não. Olha, eles eram assim, assim, assim. Moisés, eu nunca vi. Mas, olha, eu não sei explicar. Mas você, enquanto você está falando, eu estou conseguindo aqui entender o que você está falando e já sei como eu vou fazer. Aleluia. E assim foi construído o tabernáculo, a arca da aliança, o lugar santo dos santos, milimetricamente do jeito que Deus mandou. Aleluias. Glória a Deus. Mas a gente não vai falar sobre Bezalel, a gente vai falar sobre o avô de Bezalel. A gente vai falar sobre Ur. Quem é Ur? Quem foi Ur no momento mais tenso, ou um dos momentos mais tensos que Israel atravessava? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, a gente vai começar a leitura no versículo 8. Eu estou usando aqui a versão Almeida, revista e corrigida. Êxodo 17, 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse a Josué: escolhe nos homens, sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, ou no cume do monte. A vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe havia falado, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, ao cume do monte. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda, outro da outra. Assim ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória em um livro. Relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Irmãos, o texto que a gente leu fala de um momento mais tenso na história de Israel após a saída do Egito. Porque a gente está vendo uma batalha entre Israel e um povo chamado Amalequitas. Quando você lê o Antigo Testamento, os Amalequitas derrotaram Israel por diversas vezes. Então é um povo que Israel já temia, porque sempre tinha problemas e era derrotado por esse povo. E agora eles estão indo enfrentar justamente o seu pior inimigo. De onde vêm os Amalequitas? Abraão teve 2 filhos. Teve um filho, Isaac, que é o filho da linhagem, vamos deixar o outro de fora. Teve Isaac. Isaac teve Jacó e Esaú. De Jacó vem toda a linha de Israel. Vem os 12 filhos, 12 tribos, forma a nação de Israel. De Esaú vem o seu filho, e esse filho tem um outro filho, que é o neto de Esaú, chamado Amaleque. A partir de Amaleque, um homem cruel, um homem sem Deus, um homem violento, um homem sem misericórdia, a partir de Amaleque é formado uma nação ou um povo chamado Amalequitas. Um povo cruel, covarde, um povo que atacava sem pena.
Em Deuteronômio, capítulo 4, fala que esse povo usava uma estratégia que trouxe a ira de Deus pela forma como eles atacavam Israel. Quem já viu o vídeo aqui de leão caçando, né? O leão está lá, vê aquele bando de gnus, de búfalos. O leão não ataca pela frente. Ele não vem de frente para o bando e ataca. Ele vem por trás. Ele pega os que estão desgarrados do bando. Ele pega os mais fracos, os doentes, pega e abate. Exatamente assim os amalequitas faziam com Israel. Israel saiu do Egito caminhando pelo deserto, os amalequitas vinham por trás. Pegavam aqueles mais velhos, pegavam aqueles com dificuldade de locomoção, os mais fracos, atacavam, matavam, prendiam as mulheres, escravizavam as crianças, na maior covardia, e Deus ficou irado com isso, porque esse povo era cruel. Quando o povo sai do Egito e Deus leva eles diante da terra prometida de Canaã, né? Vamos lembrar da história. Deus vai e fala: Moisés, pega um homem de cada tribo, das 12 tribos, e manda eles espiar a terra. 12 espias vão entrar na terra prometida, Israel está acampado do lado de fora, eles vão ver a terra e vão trazer o relatório. Qual era a intenção de Deus? Que aqueles homens fossem lá na terra, vissem que a terra era boa, vissem que a terra era fértil, vissem que a terra era produtiva, que havia água em abundância, plantações em abundância, e desse o relatório para o povo ficasse animado, motivado para entrar na terra e conquistar. Mas, dos 12 que foram, 2 voltaram dando um bom relatório, Josué e Calebe. Falaram: a terra é boa, vamos conquistar, vamos entrar, Deus vai nos dar. Mas os outros 10 voltaram falando: não podemos entrar na terra. A terra tem homens fortes, um exército poderoso, mais forte do que a gente. Lá estão os amorreus, os cananeus, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Lá estão os heveus, os jebuseus e os amalequitas. Nós não podemos entrar naquela terra, porque eles nos veem como insetos, nos veem como gafanhotos. E até nós nos vemos assim também, diante daquele povo tão poderoso. Irmãos, esse relatório trouxe um medo, um temor, um pavor tão grande em Israel, que Israel não quis mais, a partir daquele dia, entrar na terra prometida. A partir desse relatório, o povo ficou com medo, falou: a gente não vai entrar, ou a gente fica no deserto ou volta para o Egito. Isso deixou Deus enojado, depois de tudo que Deus fez, as maravilhas, 10 pragas no Egito, o livramento, o Mar Vermelho, e o povo agora não confia no Senhor para entrar na terra. Deus vai e libera uma sentença, fala: Moisés, avisa esse povo, tirando Josué e Calebe, ninguém mais entra nessa terra que eu prometi. Todos eles vão morrer nesse deserto. Deus abre uma exceção para quem tem 20 anos para baixo. Por quê? No Brasil, a gente tem a maioridade a partir de 18 anos. Não era assim em Israel. Em Israel era a partir de 30 anos. Então, uma pessoa com 20 anos era um adolescente. Não tinha poder de decisão. Ele ia seguir para onde o pai e a mãe fosse. Então, Deus vai e tira eles de fora. Fala: de 20 anos para baixo está livre. Mas de 20 anos para cima, só vai entrar nessa terra Josué e Calebe. E todos os demais vão morrer aqui. Quando eles ouviram isso, irmãos, os 12 espias está em Números capítulo 13, essa história. Quando eles ouviram isso, eles falaram: Moisés, mudamos de ideia. Mudamos de ideia, Moisés. A gente não quer morrer aqui, a gente não quer perder a terra prometida, a gente não quer perder a promessa. Então a gente vai entrar e vai enfrentar aquele povo. A gente vai entrar, vai batalhar, vamos lutar e vamos tomar a terra. Aí sabe qual foi a resposta de Moisés? Agora é tarde. Agora Deus já deu a sentença. Depois que Deus dá a sentença, irmãos, não dá para mudar mais não. Lembram de Davi, depois que Deus deu a sentença da morte do filho? Orou, jejuou, se trancou no quarto, implorou e o filho morreu. Eu preguei aqui uma vez sobre aquele versículo, né? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Quando Deus encolhe a mão da bondade, lança a mão da severidade, da sentença, é tarde. Então não brinque com o pecado, não brinque com a desobediência à palavra, porque pode chegar um momento em que Deus diz basta e não há mais o que fazer. Quando o mundo traz algo contra a gente recorre a Deus. Agora, quando Deus lança uma sentença, a quem você vai recorrer? Então, não brinque com o pecado, não desobedeça a palavra de Deus. Voltando aqui para o texto. Então, eles vão, né, não entraram na terra por causa dos amalequitas, né, e dos outros povos, e agora decidiram entrar. Não, agora nós vamos. Moisés falou: não vão, agora é tarde.
se vocês forem, eu não vou com vocês, e a arca da aliança não sai aqui do meio. Irmãos, aquele povo em rebeldia, falaram, nós vamos, reuniram o exército e subiram para enfrentar Israel, para enfrentar os inimigos na terra prometida. Quem os recebeu? Os cananeus e os amalequitas. E o texto diz que eles foram vergonhosamente derrotados. Mais uma vez, humilhantemente derrotados pelos amalequitas. Daí você entende qual era o clima que estava acontecendo no texto que a gente leu. Eu não sei se você percebeu, mas Moisés falou, Josué, você vai batalhar com os soldados no campo e eu vou subir um monte. Porque a batalha se daria no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. A coisa era tão tensa que Moisés falou, Josué, você vai liderar o povo. Agora não sou eu mais o líder é você. Lidera na batalha, porque eu vou subir um monte para clamar. Eu vou subir com o cajado de Deus, símbolo da minha unção, da minha autoridade. Eu vou estar orando no céu, no monte, vou estar clamando ao céu, vou estar repreendendo o mal, vou estar batalhando no mundo espiritual e você batalha no mundo físico. Só assim nós vamos conseguir vencer os amalequitas. Mas Moisés sabia que a coisa seria tão tensa que ele não quis ir sozinho. Ele falou, preciso de pelo menos 2 homens para subir esse monte comigo, para estar lá em cima guerreando, 2 homens de fé, de autoridade, 2 homens que creem, corajosos. O primeiro é fácil de escolher, Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Lembram de Arão? A vara dele que Deus fez florescer diante de todo o povo, como testemunho que ele escolheu ele para ser sumo sacerdote. Mas e o segundo? Quem seria o segundo? Moisés sabia, irmãos, que para subir com ele naquele monte e com Arão, tinha que ser alguém do mesmo nível espiritual deles. Tinha que ser alguém que tivesse tanta coragem, tanta fé, tanta força quanto eles tinham. Então Ur não é um homem qualquer, apesar da Bíblia falar pouco sobre ele. Eu acredito que não foi Moisés que escolheu, mas foi Deus que falou, Moisés, escolhe Ur. Lembra da escolha de Davi? Não foi Samuel que escolheu, foi Deus. Samuel, vai ungir um rei em Jessé. Quando chegou lá, mostrou, é aquele ali, é Davi. Samuel nem queria, achou que eram os irmãos dele. Deus falou, é aquele ali. Deus olha a gente quando ninguém está olhando, irmãos. Essa história de Ur me mostra, né, quantas vezes nós somos enganados achando que quem é usado por Deus é quem está aqui como eu nessa noite, na frente, pregando em evidência. E Deus não olha para a gente quando a gente está só aqui, Deus olha para a gente todo o tempo. Deus olha para você lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família. E é isso que chama a atenção de Deus. Davi estava lá no meio do pasto, lá cuidando de ovelhas, mas Deus via todo dia as atitudes de Davi. E Deus chega para Samuel e falou, Samuel, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Não era um rei, não era um profeta, não era alguém de autoridade, era um jovem no meio do mato, mas que cumpria os princípios de Deus. Ele era um servo de Deus onde ele estava. Essa história que traz para a gente nessa noite é, você tem que ser um instrumento de Deus, onde você estiver. Lá no seu trabalho, Deus não tem Moisés, Deus não tinha Moisés em todo lugar, mas ele tinha Josué. Onde ele não tinha Josué, ele tinha Arão, onde não tinha Arão, ele tinha Ur. Então lá no seu trabalho, Deus tem você. É você. Quem teve no encontro de casais ontem, né? Viu aí, o irmão Vitor contou um testemunho lá, né? Eu não posso falar aqui, mas quem estava lá ouviu, né? É com ele que Deus conta. E ele disse, eu vou buscar uma oportunidade para falar, para levar a palavra. E é com ele que Deus conta. Lá não tem o pastor, lá não tem pregador, lá não tem missionário, lá tem o Vitor. É ele que vai ser usado. E lá na sua casa, na sua família, é você que vai ser usado por Deus. Irmãos, lá em 2 Reis, a gente vê a história, né, muito conhecida da cura de um homem chamado Naamã. Todo mundo aqui já ouviu alguma vez Naamã, já viu um filme sobre Naamã, uma música sobre Naamã. Agora, poucos conhecem o maior milagre feito na vida de Naamã. Quando a gente pensa em Naamã, a gente pensa em quê? A cura da lepra. Mas esse, de longe, foi o maior milagre que aconteceu na vida dele. Naamã era um general da Síria. Presta atenção na patente. General, não era soldado, não era cabo, era o chefe do exército da nação mais poderosa do mundo da época. A Síria estava no controle, a potência mundial da época. E ele era o chefe, o general. Né? Quem mandava, acima dele, só o rei. E Naamã contrai uma doença chamada lepra, doença incurável para a época e contagiosa.
Se Naamã vivesse dentro de Israel, Naamã não poderia mais continuar no seu cargo, não poderia conviver com a sua família, não poderia conviver em sociedade, porque há uma lei no Antigo Testamento que aquele que contraísse lepra tinha que ser isolado do convívio social. Mas Naamã não está em Israel, Naamã está dentro da Síria, e na Síria não há essa lei. Então ele continua lidando na sua casa, com seus empregados, continua lidando ali com seus escravos, com a sua tropa, no seu trabalho, no exército, normalmente. E numa das conquistas da Síria sobre Israel, eles trouxeram muitas pessoas cativas como escravos. E nessa leva veio uma menina. Essa menina, anônima, que a Bíblia não dá o nome, foi servir justamente aonde? Na casa de Naamã. Pensa numa menina que a gente não sabe a idade. Essa eu pesquisei, não encontrei nenhuma referência da idade. Pode ter, como a Bíblia fala menina, pode ser 12 anos, 10, 9, 13, não sei. Pensa numa menina que foi arrancada do meio da sua família, que foi arrancado dela o futuro dela, os sonhos que ela tinha na sua nação. Ela foi tirada da cidade, do meio de todos os amigos. Ela tinha todos os motivos do mundo para odiar a Síria, porque eles arrancaram tudo dela, só não conseguiram arrancar o Deus que habitava dentro dela. E lá dentro da Síria, essa menina vai e fala com a esposa de Naamã, fala: olha, se o meu senhor, né, o meu dono, Naamã, ela era uma escrava, se o meu senhor for em Samaria e encontrar um profeta chamado Eliseu, ele pode restaurar a saúde dele, porque ele opera milagres. Deus fala através desse homem, Deus opera milagres através dele. Naamã, que não tinha mais nada a perder, monta a sua equipe e fala: ó, vamos fazer uma viagem. E vai para Samaria, vai encontrar o profeta. Quando chega diante da casa do profeta, Naamã, no alto da sua soberba, do seu orgulho, manda um soldado ir lá, vai lá e bate na porta. Fala com ele que o grande general Naamã está aqui do lado de fora. Para surpresa dele, irmãos, o profeta não o recebe. O soldado chega, bate na porta, Eliseu sai, pois não, ó, o grande general está aí fora, ele está leproso, ouviu falar que você é um homem de Deus e veio aqui para você curá-lo. Faz o seguinte, vai lá, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que vai ficar curado. E bateu a porta. Naamã ficou irado quando chegou essa notícia. O quê? O profeta não me recebeu? Eu, a segunda maior autoridade da Síria, autoridade, domínio sobre Israel, não me recebeu? Eu pensei que ele ia vir aqui orar a Deus, impor as mãos na minha chaga, me curar, e ele sequer me recebe. E ele fica irado e vai embora, e decide ir embora. Prepotente, altivo, orgulhoso. Aí os seus soldados o convencem: Naamã, se ele te pedisse algo grande, você não ia fazer? Você não veio aqui para isso? Ele te pediu uma coisa simples: mergulha no rio, obedece ao profeta. E quando alguém obedece ao profeta, ele obedece a Deus, porque o profeta é o porta-voz de Deus. Naamã, por obediência a Deus, então vai no rio e mergulha. Quando ele pisa na água, o milagre começa a acontecer na vida dele, ainda que ninguém está vendo. Quando ele entra e mergulha a primeira vez, o milagre está acontecendo. Quando ele mergulha a 7ª vez, aqueles que estão em volta, a sua equipe, vê um milagre acontecendo, vê que ele está livre da lepra. Eles ficam maravilhados: olha, funcionou, o homem de Deus estava certo, está curado. Mas eles não conseguem enxergar os outros milagres que aconteceu. Naamã sai, curado, sai de dentro da água, está andando em direção a eles, pega a sua roupa, e eles dizem: Naamã, vamos embora, deu certo, vamos para a Síria. Não, eu vou voltar na casa do profeta. Aleluia. Aleluia. E agora, quando ele volta na casa do profeta, agora o profeta o recebe. Porque agora vem, a primeira vez veio um homem ímpio, orgulhoso. Agora volta um homem de Deus. Um homem sarado, curado. Ele chega e fala: Eliseu, eu vim aqui ser grato a você. Eu vim aqui, eu trouxe mudas de roupa, eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu quero ofertar, eu quero como gratidão, eu quero entregar isso a você. Eliseu não aceita: não, eu não posso aceitar isso pela obra de Deus, pode levar seus presentes de volta. Aí Naamã fala assim: então eu te faço mais um pedido. Deixa eu levar 2 sacos de terra daqui. 2 sacos de terra de Israel. Porque quando eu chegar lá na Síria, eu vou jogar esses sacos de terra no chão, eu vou construir um altar, eu vou me prostrar diante dele, porque eu nunca mais me prostrarei diante de outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Aleluias! Irmãos, o verdadeiro milagre na vida de Naamã não foi a cura por fora, foi a cura por dentro. A lepra de fora, para todo mundo, era só aquilo que ele tinha, mas ele tinha mais lepra por dentro.
E quando ele obedeceu a Deus, Deus limpou aquilo tudo. Ele mergulhou um homem ímpio, mas ele levantou um homem sarado, levantou um homem curado, purificado. Agora eu quero que você imagine comigo aqueles soldados vendo tudo isso. Imagina quantos ali não aceitaram também o Deus de Israel? Quantos não se converteram ao Deus de Israel vendo isso diante dos olhos deles? Imagina comigo ele chegando em casa e contando para a esposa dele essa história, explicando os sacos de terra para ela. Falou, olha, essa terra é de Israel. A partir de hoje, nunca mais haverá uma ação de adoração a outro Deus que não seja o Deus de Israel. O Deus de Israel agora é o meu Deus, Ele é o Deus da minha vida, o Deus da minha casa e será o Deus da nossa família. Irmão, você tem noção a amplitude que algo simples que você faz pode alcançar? O que aquela menina fez? Aquela menina, ela só falou, testemunhou da fé dela, só testemunhou do Deus dela, e olha o que aconteceu, um homem curado, um homem salvo, muitas pessoas salvas, um homem de influência, um general, quantas pessoas não seguiram a ele, nessa decisão de servir ao Deus verdadeiro? Ele era o chefe do exército inimigo de Israel. Pensa quantos livramentos Israel teve, porque o chefe do exército inimigo temia ao Deus de Israel. Oh, aleluia! Isso é muito forte, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu estou caminhando no Antigo Testamento, se der tempo a gente vai chegar no Novo. Uma história na Bíblia, foi até cantado aqui hoje, né, de José, esquecido lá na prisão. José foi um homem traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. No Egito foi traído de novo pela mulher de Potifar, o homem que comprou ele como escravo, e foi condenado à prisão. Um escravo, não bastasse ser escravo, agora é um escravo prisioneiro. Lá na prisão tem um outro homem preso. Qual o nome dele? Não sabemos. A Bíblia chama pela sua função, copeiro de Faraó. E o copeiro de Faraó tem um sonho, José interpreta o sonho, que ele ia ser restituído na função dele, ia voltar a servir a Faraó. E isso acontece, e José faz um pedido a ele, olha, quando você chegar diante de Faraó, quando cumprir o que eu estou te falando, lembra-te de mim. Fala de mim para Faraó, fala que você conheceu um homem na prisão, um homem bom, um homem honesto, um homem que foi caluniado, que não devia estar lá, um inocente. Quem sabe Faraó não me perdoa, não abranda a minha pena, não me tira da prisão. Mas o copeiro esqueceu. Esqueceu de falar de José. O texto diz que ele esqueceu. Sabe por que ele esqueceu, irmãos? Porque Deus já estava agindo. O que José queria? Ele queria deixar de ser um prisioneiro. Ele era um escravo prisioneiro. Ele queria deixar de ser um prisioneiro. Ele ia voltar a ser o quê? Um escravo. Ia sair da prisão, alguma outra família do Egito ia comprar ele, ele ia ser escravo na casa de outra pessoa. Ele só queria deixar de ser um prisioneiro, mas Deus queria que ele fosse governador. Então, o copeiro não podia se lembrar dele. Por isso que muitas coisas na nossa vida não acontecem no nosso tempo. Por isso que as pessoas esquecem de nós. Por isso que parece que Deus às vezes esquece da gente. Cadê aquela promessa que Deus me fez? É porque tem coisas que precisam acontecer para que você receba mais do que você está pedindo. Ele só queria deixar de ser prisioneiro, mas Deus queria colocar ele como governador, como líder. Aí Faraó tem um sonho depois disso, ninguém consegue interpretar, aí o copeiro, por gratidão, lembra de José, fala, poxa vida, José me ajudou quando eu estive lá na prisão, foi um cara, gente boa comigo, interpretou meu sonho, deu tudo certo. Quer saber? Vou ser grato a ele, vou falar dele para Faraó. Fala, Faraó, conheci um homem honesto, um homem de confiança, que tem uma palavra verdadeira na prisão, e ele pode interpretar sonhos. Ele interpretou o meu, talvez ele possa interpretar o seu. Agora eu quero que você preste atenção na amplitude dessa atitude desse homem. O que esse homem fez? Por gratidão, ele, na visão dele, ele ia tirar um homem da cadeia, um homem inocente da cadeia. O que aconteceu de fato? Toda a nação do Egito foi salva da fome. Uma pequena atitude, eu vou ser grato por alguém que fez algo a mim. Resultado, a nação inteira do Egito foi livre de morrer de fome. 7 anos, o sonho era 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome. Se ele não fala de José, José não sai da prisão. Se José não sai da prisão e fala com Faraó, Faraó não sabe o significado. Se ele não sabe o significado, o povo ia continuar esbanjando, vivendo normalmente 7 anos de fartura. Ia vir 7 anos de fome e ninguém ia ter nada. E a nação ia padecer, ia ser dizimada.
Mas, como José saiu, agora, a partir do momento que ele interpreta o sonho, o faraó coloca ele como administrador do projeto de estoque de alimento. E ele fala: faraó, a partir de agora, nós vamos usar 80%. E 1/5, 20% de tudo que for produzido no Egito, nós vamos guardar. E assim foi feito durante 7 anos de fartura. Quando chegou 7 anos de fome, o Egito era a única nação de todas ao redor que tinha comida. O seu povo foi alimentado, eles venderam alimento para as nações em volta e enriqueceram num tempo de grande fome. Por quê? Porque um homem teve uma atitude de gratidão. Uma pequena atitude. Deixa eu contar um testemunho aqui, eu vi a irmã Mônica que lembrei. A irmã Mônica trouxe uma palavra aqui, 2, 3 meses atrás, num culto de oração aqui. E ela pregou exatamente sobre isso, sobre gratidão, você ser grato nas pequenas coisas, o que isso pode causar. Ela só trouxe uma palavra num culto de terça-feira, 15, 20 pessoas aqui, e ela não fazia ideia da amplitude da palavra que ela estava trazendo, porque aquela palavra falou na minha vida, mudou a minha forma de orar. Hoje você está ouvindo essa palavra de José por causa da palavra que eu ouvi dela. Quando eu estava meditando, lembrando do que Deus falou através dela, Deus me deu essa palavra aqui de falar para você do copeiro aqui. Olha a amplitude, ela teve uma atitude de ser ali obediente a Deus, trazer uma palavra para um pequeno grupo, e agora isso está, todos vocês estão ouvindo, pode chegar a muitos outros. Irmãos, não menospreze o valor das pequenas coisas, as pequenas atitudes com Deus é muito. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre 5 pães e 2 peixes. Não sei quem estava aqui, mas o que era 5 pães e 2 peixes para 4, 5, 6 mil pessoas? Não era nada, mas com Deus é diferente. Quando a gente coloca diante de Deus, Deus multiplica, Deus faz acontecer. A única maneira de você não ser usado por Deus é se você cruzar os braços e ficar parado. Se você não fizer nada para Deus, em prol do reino de Deus, é a única maneira de você não participar de uma grande obra. Porque se você fizer, por menor que seja a sua participação, você vai ser usado por Deus, vai participar de um grande projeto. O que Ur fez? Ur ficou segurando o braço de Moisés. O que é isso? Pegar um braço e ficar segurando? Não é nada. Não é nada se você não prestou atenção no texto. Porque o texto disse que quando Moisés cansou, ele estava lá orando, clamando, repreendendo. Quando ele falou: não aguento mais, preciso descansar um pouco. O texto disse que quando ele abaixou as mãos, Israel parou de prevalecer e os amalequitas começaram a prevalecer. O que é prevalecer numa guerra? É você matar mais do que morrer, ferir mais do que ser ferido. Então, se Moisés abaixou, a coisa inverteu, significa que agora os israelitas estão sendo mortos e estão sendo feridos. Quando Ur pega o braço de Moisés e sustenta, para cada minuto que ele está sustentando o braço de Moisés para o alto, é menos um israelita que morre. É menos uma viúva em Israel, é menos um filho chorando porque o pai não voltou da batalha. Irmãos, não existe nada pequeno com Deus. Tudo que você faz para Deus tem um grande valor. E eu quero declarar para você nessa noite, Deus tem um grande projeto e você está nesse projeto. Você vai participar de um grande projeto de Deus. Recebe para a tua vida em nome de Jesus. E não importa se você vai estar em evidência ou no anonimato, se você estiver na posição de servo de Deus, você vai ser usado e vai ser abençoado. Aleluias. Vamos entrar no Novo Testamento, rapidinho, para a gente ceiar. A gente podia falar aqui tem vários, o pastor citou vários aqui, a gente podia comentar um pouquinho de cada um. Lembra do endemoniado gadareno? Um homem que vivia no cemitério, ninguém dava nada por ele, se tornou um missionário dentro de Gadara. Lembra da mulher, a viúva pobre, que bota 2 moedinhas lá e que chama a atenção de Jesus? Jesus fala: essa aí botou mais do que todos os outros. Por quê? Vamos deixar isso para os próximos pregadores. Vamos falar da mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Jesus vai num poço pegar água, tem uma mulher samaritana pegando água no poço. Jesus bate um papo com ela, fala com ela, revela algumas coisas da vida dela, ela fica impactada. Meu Deus, esse é o Filho de Deus. Ele sabe tudo da minha vida. Ela teve uma experiência pessoal perto de Jesus. O que essa mulher faz? Ela volta para a sua cidade, fala, compartilha da experiência dela com Deus, com Cristo, com outras pessoas. E chama eles: vem cá ver o homem que falou tudo que eu tenho feito. Um homem que é um profeta, talvez ele seja o Filho de Deus. Ela vai e traz aqueles homens junto com ela, e eles ouvem Jesus falando. Aí o texto diz assim, que eles chegaram para ela e falaram: mulher, não é mais pela tua palavra que a gente crê, porque nós mesmos ouvimos, nós mesmos tivemos experiência com ele, e sabemos que ele é o Filho de Deus.
Irmãos, atitude, só ir lá e compartilhar. Tive uma experiência com Deus, tem um homem lá que é o profeta, o filho de Deus, vem cá comigo. Atitude dela. Resultado, várias pessoas convertidas de imediato, eles chamam Jesus para ficar com eles em Samaria, Jesus fica 2 dias em Samaria, e o texto diz que uma multidão se converteu a Cristo em Samaria. Não existe nada pequeno diante de Deus, nada pequeno, por mínimo que pareça. Se você faz algo para Deus, Deus potencializa, Deus multiplica isso. Então, não se sinta inútil na casa de Deus, não se sinta, eu não sou nada, eu não tenho valor para Deus porque eu não prego, eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia, eu não sei cantar, então o que eu posso fazer é muito pouco. Ei, é o pouco que você tem que Deus conta. É o pouco que você tem, é com isso que Deus conta. Você acha que a pessoa mais importante da igreja é quem está aqui em cima pregando? Para Deus, a pessoa mais importante da igreja pode nunca ter dado uma palavra aqui, mas pode ser alguém que de madrugada ora por esse ministério, de joelhos. Porque Deus não vê a gente aqui em evidência, que vocês estão me vendo. Deus não me vê aqui não, Ele me vê lá dentro do meu quarto, na minha casa, no meu trabalho. É lá que Deus olha para mim. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu contar aqui um testemunho, contar 2. Aqui a gente começou no Antigo Testamento, falei da mulher samaritana no Novo. Deixa eu falar agora da Igreja Batista Renovada. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, eu entrei no banheiro. Quando eu cheguei lá, eu vi a lixeira do banheiro masculino, né, aquele suportezinho que a gente pisa para levantar a tampa, estava quebrado. Você pisava ali e não funcionava, você tinha que pegar a tampa, levantar para jogar o papel lá dentro. E aquilo me entristeceu, eu falei, a casa de Deus não pode ter um banheiro com a lixeira que não funciona. Falei, vou resolver, vou comprar uma lixeira. Fui lá na loja, a única pessoa que soube disso até essa data, minha esposa e meu filho, que foram comigo. Fui lá, comprei a lixeira, trouxe a lixeirinha nova, dentro do saco para ninguém ver, entrei dentro do banheiro, tirei aquela velha, botei a nova e está lá até o dia de hoje. Irmão, que coisa simples. É simples, mas para cada vez que alguém foi lá, pisou e a tampinha levantou, fez a diferença para ele. Às vezes a diferença não foi nem o que ela fez, mas o que ela evitou de acontecer. Às vezes pode ter vindo um visitante, ou poderia ter vindo um visitante na igreja, ir no banheiro e se sentir mal com aquilo. Poxa, mas a igreja não tem nenhuma lixeira decente no banheiro? E isso não aconteceu porque alguém fez uma coisa pequenininha, que a gente não faz ideia da amplitude que isso chega. Eu só estou contando isso hoje a título de testemunho dessa palavra, porque eu nunca falei disso para ninguém. E o que a gente faz para Deus, a palavra fala, não toque a trombeta diante de ti. Você tem que fazer para o Senhor, não é para as pessoas verem. E quero contar agora um outro testemunho. Irmãos, todo mês, todo último domingo do mês, a gente reúne aqui no pátio todas as crianças da igreja. Aqui em cima no pátio ali. E a gente vai e comemora os aniversariantes do mês. Onde a gente canta parabéns para as crianças que fizeram aniversário, a gente ora pelas crianças, pelas famílias delas. Todo mês a gente faz isso. E a gente serve ali refrigerante, salgadinhos diversos, bolo, docinho, mini churros de doce de leite. As crianças adoram, ficam encantadas, é um momento maravilhoso. Todo último domingo do mês. Sabe quem banca tudo isso? Não é o Ministério Infantil. Também não são os professores do Ministério Infantil. Também não é a igreja, não sai do caixa da igreja. São 2 irmãos. Eu não vou falar o nome deles, porque eu não perguntei antes se eu podia falar ou não, então não vou falar. Mas são 2 irmãos aqui da igreja que estão entre vocês nessa noite ouvindo essa palavra. Que todos os meses fazem essa oferta no anonimato. No anonimato, não tem reconhecimento, não tem aplauso, ninguém sabe, mas Deus no céu sabe. Eu já ouvi alguns testemunhos desses irmãos, eles alcançaram e têm alcançado vitórias. E eu acredito que muitas dessas vitórias, ou algumas dessas vitórias, é exatamente por causa dessa obra, dessa semente que eles têm plantado no Ministério Infantil. Então, irmãos, recebe essa palavra nessa noite. Quem sabe tudo o que você precisa fazer, sair daqui e fazer, é a atitude que aquela mulher samaritana teve. Teve um encontro com Cristo, mudou a vida dela, impactou a vida dela, ela foi, chamou outros e convidou. Falou, vem ver, talvez você só tenha que fazer isso. Sair daqui e falar, olha, eu tive um encontro com Cristo, eu fui num lugar, eu congrego numa igreja onde Deus fala, onde Deus visita a gente com a sua presença, onde a sua palavra é revelada. Vem ver, vamos lá comigo, é domingo, 18 horas, é terça-feira, 19 horas. Vem comigo, vamos ver. E você que nunca ganhou uma alma para Jesus, e talvez se até isso te incomode, você pode trazer uma pessoa que vai vir
vai entregar sua vida a Cristo e vai ser a maior ganhadora de almas dessa igreja. Lembra da história de Billy Graham, o maior evangelista dos Estados Unidos? Até o pastor já contou essa história aqui. Foi num culto, ainda como criança. O culto, pregaram, fizeram o apelo. O único que aceitou Jesus, uma criança. Quem era essa criança? Billy Graham. Um homem que ganhou milhares, talvez milhões de vidas para Jesus. O maior evangelista dos Estados Unidos. Foi ganho num culto. Pensa bem em quem ministrou o louvor naquela noite. A importância que teve. Pensa bem em quem pregou a palavra naquela noite. Pensa em quem fez o apelo para aquela criança. Talvez a pessoa nunca tivesse ganhado uma vida, mas através daquela criança, milhares e milhares de vidas foram ganhas. Você tem noção que isso pode ser a sua vida, pode ser a sua realidade? Você nunca pregou para ninguém, nunca ganhou ninguém para Jesus. Só de você convidar, você pode trazer alguém aqui que vai ganhar centenas, milhares de vidas para Jesus. Aleluia! Então, irmãos, as coisas são pequenas, são pequenos passos, pequenas atitudes, pequenas escolhas que a gente tem que fazer. Mas para Deus, isso tem um efeito muito grande, muito, muito além. Amém? Você recebe essa palavra, talvez você tenha que fazer isso nessa noite, como essa mulher samaritana, compartilhar o que Deus tem feito com você, o que Deus tem falado com você nessa casa. Talvez você tenha que fazer algo como Ur, você tem que se posicionar onde você mora, onde você trabalha, você tem que chamar a atenção de Deus na sua vida fora da igreja, você tem que ser um instrumento de Deus lá. Talvez você tenha que fazer como Naamã, com gratidão, ser grato a Deus, como o copeiro, que com gratidão foi lá e falou de José. Talvez você tenha que ser grato a Deus por alguma coisa. Não deixe essa palavra se perder no tempo. Medita nessa palavra, leva essa palavra no seu coração. Deus pode fazer muito. Eu vou repetir aqui para a gente encerrar. Deus tem um grande projeto e você faz parte desse projeto. Amém? Que Deus abençoe. Vamos participar da ceia. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.